Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Roberto Seno, gerente de tecnologia da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, e sou o moderador deste painel, cujo tema é Inovação na Gestão de Resíduos de Mineração. A duração dessa atividade será de 1 hora. O painel está aberto para perguntas, que devem ser inseridas no campo de perguntas e respostas na parte superior da tela. Seus comentários e perguntas serão mediados e postados para todos na sequência. Bom, estarão comigo nesse painel Rogério Atende Carvalho, do Instituto Fluminense, a Sandra Lúcia de Moraes, do IPT, Martim Amaro Moro Martins, do Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros, Jader Barbosa Júnior, do Polo Universidade Federal de Santa Catarina, Jorge de Tome, do Tecnogreen, Poli USP, e a Ana Arroio, da Embrapi. Nosso painel abordará 2 pontos de extrema relevância para a indústria mineral: sustentabilidade e inovação. E quando falamos de inovação, a modalidade de inovação aberta, com desenvolvimentos realizados por parceiros, está trazendo resultados muito significativos para a nossa área. E a Embrapi tem se destacado como uma grande parceira no desenvolvimento de soluções inovadoras. Então, para iniciar o nosso painel, eu gostaria de convidar a Ana Arroio para nos contar um pouco mais sobre a Embrapi e como é a sua forma de atuação. Ana, por favor. Gente, muito bom dia. Meu nome já foi dito, né? Eu sou Ana Arroio, coordenadora de Relações com o Mercado da Embrapi. Queria agradecer ao Exposibram, ao IBRAM, o convite para a participação da Embrapi. Queria também agradecer ao Roberto Seno pela moderação do painel. A CBA é uma super parceira da Embrapi, então é um prazer estar aqui. E agradecer principalmente ao público participante pelo interesse no modelo Embrapi. Então, eu tenho 10 minutos de fala, eu vou tentar ser breve, mostrando como é que funciona o modelo de apoio e inovação da Embrapi. Como o Roberto falou, um modelo de inovação aberta, né? A gente é parceiro das empresas no co-investimento na inovação, e vou tentar ser o mais breve possível, vou até colocar meu tempo aqui, para permitir que as unidades falem, que são as estrelas da festa de fato, essas unidades Embrapi, esses centros de pesquisa que apoiam as empresas na inovação. Então, o que é a Embrapi? Estou tentando passar aqui a apresentação com o meu passador. Bom, não está funcionando, então vou pedir uma ajuda. Por favor, volta um slide, ou será que foi eu mesmo que passei? Sou eu mesmo que estou passando, tá funcionando. Obrigada à equipe de apoio. Então, a Embrapi foi criada em 2013, né? Temos 7 anos de existência, credenciados como organização social, e 6 de operação. A gente foi criado como organização social num contrato de gestão com 3 ministérios: Ciência, Tecnologia e Inovação, MEC, Ministério da Educação, e mais recentemente o Ministério da Saúde. Além de receber recursos desses 3 ministérios, a gente recebe recursos para operar em áreas específicas. A lei de informática, né, a gente é credenciado no programa prioritário do Ministério no IoT Manufatura 4.0, também somos credenciados pelo Ministério da Economia no programa de P&D na cadeia de mobilidade e logística, Rota 2030, recebemos recursos do SEBRAE para apoiar projetos de inovação em parceria com pequenas empresas, startups e apoio à indústria startups, e finalmente uma parceria mais recente com o BNDES, com foco em saúde e num nível de maturidade tecnológico mais elevado, o TRL 7 a 9. Vou falar disso um pouquinho mais à frente. O que é a Embrapi? A gente co-investe com o setor produtivo, isso é fundamental. Todo projeto Embrapi exige uma contrapartida financeira das empresas, então não é um subsídio, não é um crédito para a empresa, é um co-investimento para alavancar a inovação nas empresas, desenvolvendo projetos de inovação sob demanda das empresas com centros de pesquisa e CTs credenciados, para ajudar o setor produtivo a ser mais competitivo. Então, um projeto Embrapi sempre tem uma contrapartida e uma demanda da empresa. Não são projetos de pesquisa. Elas precisam ter grande capacidade técnica, quer dizer, uma equipe pronta para trabalhar com as empresas, que saibam trabalhar as tecnologias que as empresas precisam. Elas precisam ter infraestrutura de ponta, quer dizer, laboratórios já montados, microscópio, equipamentos. O dinheiro da Embrapi não é para comprar equipamento. Elas precisam mostrar para a gente que sabem trabalhar com as empresas, precisam ter contratado um valor bastante alto em projetos de P&D,
no passado com as empresas, naquele foco tecnológico específico. Então, como eu vou mostrar a seguir, elas são credenciadas para focos tecnológicos específicos. E, em contrapartida, com esse recurso, como contrapartida desse recurso que a gente investe nas unidades e nas empresas, elas passam por um processo bastante competitivo e criterioso, e a gente acompanha e avalia rigorosamente essas unidades credenciadas, de forma a dar tranquilidade ao setor produtivo nos seus projetos de inovação. Vou passar rapidamente aqui 4 slides, que são as grandes áreas em que a gente credencia essas unidades. Atualmente são 61 unidades credenciadas, tivemos alguns credenciamentos agora em 2020, mesmo com a pandemia, a gente está operando, credenciando, contratando projetos e executando os projetos com grande sucesso. Temos aqui hoje, no painel anterior, a gente teve várias dessas unidades aqui que são de tecnologias de informação e comunicação, e o foco tecnológico específico que eu mencionei são esses focos que estão acima do nome da unidade. Então, deixa eu passar para o próximo, que tem mais unidades que estão presentes aqui com a gente hoje. Por exemplo, na grande área materiais e química, a gente está com 3 unidades aqui hoje, uma, por exemplo, que vão falar em seguida, polímeros. Então, o Instituto Senai de Polímeros, o Martim vai falar para vocês, eles são credenciados para operar recursos em polímeros, eles não podem contratar projetos em Embrapi em, por exemplo, biologia molecular, não é a área de credenciamento deles. Não vou falar de todas, porque o tempo é curto, mas as unidades que estão aqui vão ter seu tempo e vão falar para vocês das suas competências e seu foco tecnológico. Focado em gestão de resíduos, né, que é o grande foco do painel de hoje, mineração, gestão de resíduos. Fechando aqui, mecânica e manufatura e algumas tecnologias aplicadas, estamos aqui com o Rogério hoje, do IF Fluminense. Bom, como é que é feita a contratação de projetos? É muito rápido, é muito ágil. A palavra-chave da Embrapi é que não tem edital. Se vocês não lembrarem de mais nada dessa apresentação, por favor, lembrem que a Embrapi não tem edital. A empresa senta com a unidade Embrapi, desenha o projeto, desenvolve o projeto, elabora o cronograma, as macroentregas, é uma palavra-chave no modelo Embrapi. Todo projeto de P&D contratado com a empresa precisa ter no mínimo 3 macroentregas, são as 3 etapas de execução do projeto, negocia e aprova o projeto diretamente com a unidade Embrapi. Então, não tem edital, não precisa vir para Brasília, né? Eu fico em Brasília, eu sou da parte meio da Embrapi, eu não aprovo projetos. Quem negocia e aprova são jurídicos e a área comercial e a empresa que está contratando os projetos. E os recursos já estão disponíveis na unidade credenciada. Como é que são esses recursos? O modelo de financiamento é o mais tradicional, é 1/3 da Embrapi Brasília e 2/3 a contrapartida das empresas industriais e das unidades Embrapi, sendo que da empresa sempre necessariamente financeiro. A empresa pode contratar projetos individualmente, em parceria com empresas da cadeia e com empresas concorrentes. Temos muitos exemplos de projetos contratados em colaboração, acho que da nosso portfólio de mais de 1.000 projetos, pelo menos 10%, acho que chegando a 15% ou até 20%, são projetos colaborativos. As empresas também podem usar a lei do bem, abater, né, seu investimento em P&D aqui, no incentivo fiscal, e também usar recursos de obrigatoriedades, como lei de informática, P&D, ANP e ANEEL, Rota 2030, etc. As unidades Embrapi estão preparadas para ajudar as empresas a desenharem um portfólio financeiro do projeto a ser contratado. Um segundo modelo de financiamento é o tipo 2, em que a gente, Brasília, consegue aportar até 50%, no máximo 50% de recursos não reembolsáveis para as unidades. Então, o recurso já está numa conta específica para ser contratado. Quando a empresa contrata um projeto, abre-se uma conta do projeto e nesse tipo 2 a gente consegue aportar até 50% do valor contratado com a unidade Embrapi. Sendo que aqui, no mínimo, as empresas e unidades Embrapi têm que colocar 50%. Aqui, nesse tipo 2, podem ser contratados projetos do Programa Prioritário em OT Manufatura e também do Rota 2030, Mobilidade e Logístico, sendo que obrigatoriamente precisa ter 2 empresas, aqui não é um projeto individual, são projetos colaborativos, e uma dessas empresas tem que ter receita operacional bruta inferior a 90 milhões. No tipo seguinte de financiamento, o tipo 3, aqui é para a empresa individual. A grande diferença daqui é que a gente continua aportando até 50% no máximo, mas para projetos de pequena empresa. Então, aqui a intenção é alavancar pequenas empresas, startups,
para, enfim, dinamizar esse setor no Brasil, que elas utilizem recursos e façam projetos de inovação, sendo que está restrito aos programas do Rota 2030. Então, se tem alguma startup, pequena empresa assistindo essa palestra, entre em contato com uma das 61 unidades Embrapi, nosso site é muito amigável, e desenhem um projeto Embrapi. Vocês ainda podem ter apoio de recursos do Sebrae. Temos novos recursos, saiu ontem, enfim, esse anúncio, temos 5 milhões do Sebrae agora para a contratação de novos projetos de pequenas empresas e individuais, até 150 mil no máximo, encadeamento tecnológico, que é parceria de pequena empresa com uma única média ou grande empresa, ou projetos de aglomeração tecnológico, que aí são grupos de empresas, e a gente chega até um teto de R$300 mil nesse tipo de projeto colaborativo. É uma apresentação muito rápida, vou estar aqui para as perguntas no final, mas as unidades também estão à disposição para responder as perguntas. Isso aqui são os resultados, um pouquinho desatualizado. Há um mês atrás tínhamos mais de 1.000 projetos apoiados, com 700 empresas parceiras. Isso aqui é muito importante, mostra uma recompra, as empresas voltam, o modelo é muito bom, é muito ágil, é um dinheiro ali para co-investimento e inovação, então as empresas contratam 1, 2, tem empresa que tem mais de 20 projetos com diversas unidades. Mais de 1 bilhão alavancado, sendo que 33% até 32,6% da Embrap, e as empresas estão colocando quase 50% do recurso financeiro, as unidades apenas 18%. E esse é o meu último slide, mostrando o sucesso do modelo. Todo projeto concluído, a gente manda uma enquete, um questionário muito simples para as empresas, para avaliar a satisfação das empresas com aquele projeto contratado. E a gente tem recebido esse retorno muito, muito positivo, né, assim, tudo acima de 90%, com a qualidade da entrega, o aumento do investimento em P&D da empresa, a satisfação com o processo de gestão do projeto. Toda unidade Embrap tem um PMO responsável pelo portfólio de projetos a serem contratados pela unidade. Enfim, o projeto contribui para aumentar a competência técnica da empresa, aumentar a intensidade tecnológica no país, na indústria brasileira, e muita satisfação com os projetos realizados. Nesse último slide eu deixo o meu contato, arroio@embrap.org.br, e fico à disposição para responder perguntas. A gente é muito ágil, como eu falei, então, mandando perguntas, eu respondo o e-mail no dia seguinte, no máximo. Consegui terminar meu tempo pontualmente. Muito obrigada. Roberto, eu devolvo a palavra para você. Excelente, Ana. Muito obrigado. A Embrap mostrando todo o seu potencial aqui, mostrando todo o sucesso, e que é, de fato, uma grande parceira no desenvolvimento de várias soluções, especialmente para esse tema do nosso painel, que trata de resíduos de mineração. Nós vamos agora passar para a apresentação específica das unidades. E a primeira apresentação é do IPT. Então, eu convido a Sandra para contar um pouco do que tem sido desenvolvido nesta unidade. Sandra, por favor. Olá, pessoal. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Queria falar aqui um pouquinho da unidade. Eu não sei se estão vendo meus slides. Eu não estou vendo a minha apresentação. Vocês estão vendo? Ah, tá. Eu encaminho. Bom, enquanto a gente coloca o slide no ar, a gente é uma unidade Embrapi desde o projeto piloto lá em 2012, 2013. Nós somos uma unidade de materiais de alto desempenho, trabalhando muito próximo da cadeia de metalurgia, mineração, metal mecânico, né? E com foco em melhoria de processos e produtos, e pensando na durabilidade dos materiais. E também hoje somos uma unidade de processos biotecnológicos industriais, né? Um dos diferenciais da nossa unidade é a aplicação muito próxima do setor industrial mesmo. E, assim, num dos temas, uma das nossas linhas de atuação, né, é justamente obter matéria-prima secundária a partir de rejeitos e resíduos dos processos industriais. E essa atuação a gente tem trazido muito próximo do conceito da economia circular. Ela é justamente o que promove o desenvolvimento quando você traz o foco para o mercado, né? Quando você pensa que aquele produto ele vai substituir um bem mineral natural
ou ele vai, na verdade, ser uma matéria-prima primária no setor. Por que a gente fala isso? Assim que eles trouxeram meus slides, talvez fique um pouco mais visual, né? Mas, assim, a gente pensa que a gente consegue atuar na cadeia como um todo, então, desde da questão de melhoria da eficiência do processo hoje vigente, né? Então, fazendo prospecção de rota tecnológica, ver como que o processo pode produzir mais e de forma mais eficiente, e nesse caso o impacto ele está na questão da diminuição da geração de rejeitos e resíduos. E aí a outra abordagem vem, então, no sentido de que nós conseguimos usar o nosso, a nossa interdisciplinaridade, né? O Instituto, ele conta com várias áreas do conhecimento, então é possível pensar numa abordagem de desenvolvimento de rota tecnológica, pensando na aplicação final do produto. E aí, com esse olhar, essa não é a minha apresentação, desculpa, com esse olhar a gente traz várias opções, né, de aplicação. Então, você consegue fazer o desenvolvimento do projeto em etapas. Então, onde uma primeira etapa você faz um diagnóstico, e diagnóstico em termos de tecnologia, qualidade e quantidade do resíduo e rejeito, o bem mineral que está lá de interesse, o bem que pode ser substituído, com quem que ele compete, e também qual o impacto da logística nesse negócio que você vai montar, para viabilizar a aplicação dele, então, como matéria-prima secundária. E aí, em parceria com a empresa, a gente faz isso como uma espécie de funil, onde a empresa ajuda, com base na identificação dos produtos que podem ser obtidos a partir desses materiais, como que a gente consegue colocar isso como prioridade? Qual o desafio maior? O desafio é tecnológico, ele é ambiental, ou ele é econômico, ou todos juntos, e como se minimiza isso? E a partir do funil, você consegue levar isso para uma etapa de bancada, uma bancada mais próxima do piloto, né? Ah, que bom, aqui apareceu a minha apresentação. Eu vou passar aqui rapidinho o que eu falei, não sei. Eu não estou conseguindo passar, se vocês puderem fazer isso para mim, por favor. Então, esse aqui é o conceito que eu estava falando, então a gente pode trabalhar. Aqui são as etapas, obrigada. Então, você faz uma espécie de funil, onde você, com base em levantamentos, várias rotas, e o que você consegue desenvolver, e junto com a empresa você prioriza, vai isso para uma bancada, e você chega até na fase, então, onde você desenvolve o conceito, a rota tecnológica, o processo piloto e o projeto conceitual para a construção. Obrigada. Então, assim, como eu falei lá no começo, a gente tem uma interdisciplinaridade muito importante aqui no Instituto, então a gente consegue, ao mesmo tempo, testar rotas com base na aplicação do material, seja metalúrgica, bioquímica, química, física ou térmica, e eu falei, a gente faz todo esse desenvolvimento que vai desde o conceito de uma escala de bancada, a gente consegue simular processos, né, de forma, em softwares, a gente consegue fazer o protótipo, desenvolver o conceito, o protótipo e até, inclusive, do escalonamento, que é o nosso diferencial. E o que a gente tem, eu não estou olhando aqui o meu tempo, então aqui assim a rota metalúrgica, então hoje um dos nossos destaques é a estrutura de fornos pilotos, né, então a gente consegue desenvolver rotas pirometalúrgicas para obtenção de materiais a partir de seus óxidos, né, então tem um produto metálico. Aqui é um exemplo de uma modificação de escória de aciaria para aplicação em alto forno, onde todo o processo foi desenvolvido em parceria com a empresa, né, privada, claro que é o foco aqui das unidades Embrapi, e com os profissionais da área de metalurgia, mineração e com a equipe que entende da aplicação final, né, que é o caso, a equipe que trabalha com a indústria cimenteira, que nesse caso era modificação de escória em substituição à escória de alto forno. Não estou conseguindo passar. Então, uma outra capacitação que a gente tem, que é muito importante aqui no Instituto, é o processo de escalonamento biotecnológico, onde em conjunto a equipe que trabalha com o setor mineral e a equipe de biotecnologia consegue junto pensar o que é a necessidade do projeto, como que você
escolhe o micro-organismo, como que você escalona a capacidade do processo biotecnológico e traz a solução de uma forma já, como eu falei, próxima do desenvolvimento aplicado no setor industrial. A parte da rota bioquímica, a gente tem reatores pilotos, né, que chegam até 50 litros, os bioreatores, então a capacidade de processamento é bem importante. E a estrutura também de tratamento de minérios, em conjunto com a estrutura de biotecnologia, a gente consegue fazer isso em escalas que simulam um processo industrial. Da mesma forma, as rotas de química, né, nós temos bioreatores, spray dryers, enfim, a rota de cristalização e precipitação, principalmente, ela tem um potencial aí de transformar materiais que hoje são lançados nas barragens, ou uma discussão aí que é mais crítica, processar os materiais que estão hoje nas barragens, e a rota de cristalização, os processos químicos, né, junto com a parte do beneficiamento mineral, a gente consegue viabilizar e agregar valor a materiais que estão hoje dispostos nas barragens, ou que estão sendo dispostos. A outra rota, então, a rota é toda uma infraestrutura, que é onde a gente desenvolve desde da caracterização que eu te falei, do diagnóstico, o que contém o material, como que ele pode ser retornado ao processo. A gente também tem infraestrutura importante de processos de tratamento de minérios, né, onde a gente consegue desenvolver, analisar e aperfeiçoar processos, e até mesmo determinar uma sequência de operações necessárias para a obtenção de um produto com o melhor aproveitamento e do minério e redução de custos. E aí, muito fortemente, acho que essa é uma capacitação que nos coloca um pouco em destaque em relação à questão de rejeitos, é que a gente está falando de materiais com granulometria extremamente finas, e nesse caso, os processos de aglomeração, eles viabilizam o uso e aplicação desses materiais. E como que nós trabalhamos? Nós fazemos desde o desenvolvimento junto a um fabricante de aglomerante, quanto ao desenvolvimento da rota como um todo, né? Qual é o melhor processo, se o melhor processo é de peletização ou briquetagem, qual o melhor tipo de aglomerante, qual a melhor taxa de produção, se é necessário uma adição de fluxos de ácido para obter uma cura anterior. Então, todo esse desenvolvimento a gente consegue fazer desde a bancada e, como eu falei, até o desenvolvimento piloto. E aqui o rejeito, a gente fala, na verdade, de todos os rejeitos, resíduos industriais, incluindo a biomassa. Uma outra rota também, que tem sido bem aplicada hoje no momento, ela teve no passado um desafio tecnológico muito grande, mas hoje ela é uma rota que se aplica em vários processos, até hoje em startups que estão trabalhando junto com as grandes empresas. Então, a gente tem uma estrutura aqui da engenharia térmica, de gaseificação, pirólise e incineração, que está muito conjugada com esse desenvolvimento. De repente, não uma única rota ela se aplica, você precisa conjugar essas várias rotas para obter um produto lá no final e viabilizar. Porque o que na verdade, impacta no desenvolvimento do processo para obtenção de matéria-prima secundária a partir de rejeito na verdade, o quanto que você consegue simplificar do processo e reduzir custo. Então, hoje nós somos bem estruturados para isso, temos o know-how e temos um modelo de atuação, que é aquele que eu tinha mostrado, né, que é nos primeiros slides que eu falei sem mostrar para vocês. Vou voltar rapidinho, eu não sei como que está o meu tempo, mas só para vocês visualizarem e mentalizar isso aqui. E são esse é o conceito, e as várias etapas que a gente estruturou para pensar a questão de resíduos e rejeitos no setor minero-metal mecânico. E é isso, pessoal. Eu não sei como está o meu tempo, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para responder e para mostrar a unidade de Embrapi que a gente tem aqui no PT para quem quer. Sandra, muito obrigada pela apresentação. Vamos passar para a próxima. Quem vai falar agora é o Instituto Federal Fluminense, com o Rogério. Rogério, por favor, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Vou pedir para vocês lançarem minha apresentação, por favor. Bem, enquanto a apresentação não aparece, eu sou o Rogério Atten, sou o diretor do
do Polo de Inovação do Instituto Federal Fluminense. A nossa unidade ela é credenciada para tecnologias para produção mais limpa, e nesse sentido nós desenvolvemos, utilizando basicamente tecnologias de automação, de instrumentação, da computação, da eletrônica e da elétrica, também química e mecânica. A gente utiliza essas engenharias de maneira transversal para desenvolver tecnologias mais limpas, seja na gestão de resíduos, seja no uso racional de recursos hídricos, e seja na parte de eficiência energética. Né? Nesse sentido, em relação à área de mineração, nós temos desde soluções, por exemplo, nosso primeiro projeto, eu não trouxe aqui especificamente, eu trouxe aqui um segundo, que eu vou aguardar a apresentação. Nosso primeiro projeto foi uma centrífuga para separação da lama que é gerada no corte das pedras ornamentais aqui no norte, no sul do Espírito Santo, aqui que eu estou no estado do Rio, no norte aqui do estado do Rio, e que permite, essa centrífuga, ela permitia a gente separar essa água do pó do granito e das outras pedras que eram cortadas. O pó é reutilizado para produzir argamassa, enquanto que a água volta para o próprio sistema, né? Uma parte se perde, claro, mas o restante da água volta para o próprio mecanismo de corte que utiliza a água durante o corte das pedras. Esse foi o nosso primeiro projeto, assim, vamos dizer, com a relação na área de mineração. Já no primeiro ano que a gente começou a funcionar, em 2016, como unidade Embrap. O segundo, o projeto, que na realidade é segundo e terceiro, porque já houve uma recontratação, é um projeto com uma empresa parceira que já era da área de petróleo. Eles trabalhavam com análise microsísmica de poços de petróleo, e aí, diante de uma baixa aí no mercado de petróleo uns anos atrás, e dos acidentes em Brumadinho e Mariana, eles pivotaram para análise de barragens. Né? E nesse trabalho, como eles são especializados em software, eles entraram em contato, essa empresa, que inclusive é uma ex-incubada nossa, é uma egressa da nossa incubadora, mas já é uma empresa que já está bem madura. Nós começamos a desenvolver um projeto de um sensor microsísmico para operar em rede. Desenvolvemos esse projeto entre 2018 e 2019, esse projeto foi entregue e está em fase lá comercial, operando com eles não... Isso é para a própria prestação de serviço deles, e já do sucesso desse primeiro projeto, nós partimos para o segundo projeto, que é uma versão modularizada desse sensor, né? É uma versão que a gente conseguiu reduzir o tamanho e também criar novas formas de comunicação. Então, a primeira versão era uma versão maior, com um único spike, e esse spike que pega os 3 eixos aí de vibração e operava em rede LoRa, né, de grande distância. Já essa segunda versão que nós estamos desenvolvendo agora, e o projeto se conclui em março, já tem duas, já é modularizado, porque a gente mantém uma versão miniaturizada dele com um spike pegando um eixo e outra com 3 spikes pegando os 3 eixos aí de vibração, operando tanto em rede de longa distância para campo aberto, vamos dizer, para barragem mesmo, e operando também em redes Wi-Fi ou rede cabeada para, por exemplo, mina também. Existem aplicações, então ele passou a ser de barragem, de mina, e também a gente vislumbra a aplicação para monitoramento de ferrovias, né? Porque é possível saber também
os barrancos e aquelas áreas onde é feito o recorte nos morros para a ferrovia passar, às vezes tem problema de queda, de barreira ali, e é possível monitorar com esse sensor também, e eles operam em rede. Esses sensores, eles são alimentados também por uma central que a gente desenvolveu que opera com energia solar, são placas solares fotovoltaicas e bateria. Então, de dia ele carrega e opera, parte é usado para a própria operação e parte carrega uma bateria, então ele consegue operar de maneira independente. Adicionalmente, esse sensor, o que é de interessante é que eles são low power, né? Então eles são de baixo consumo energético, então nós, no próprio polo e a própria empresa, eles operam assim ininterruptamente. Até hoje nós não tivemos caso, por exemplo, de um desses sensores parar por falta de energia, por exemplo. E para vocês terem uma ideia da capacidade deles, eles, desde a primeira versão, são capazes de detectar água percolando a 30 metros de profundidade, né? É só para vocês terem um parâmetro assim do monitoramento que a gente consegue fazer em termos de precisão aí de vibração. Então, hoje nós temos 3 versões, uma versão maior, que na realidade vai ser substituída possivelmente por essa modularizada, uma versão para 3 eixos, uma versão para um único eixo, e opera tanto em rede de longa distância, quanto cabeadas e redes Wi-Fi de curtas distâncias, tá? Então, o que eu tinha para falar rapidamente era isso, tá? Eu agradeço aí e passo a palavra para o próximo. Obrigado. Rogério, muito obrigado. Tema de extrema relevância. E agora quem fala é o Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros. Martim, por favor, sua apresentação. Bom dia, então. Meu nome é Martim, agradeço aí a oportunidade de estar apresentando o Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros. Eu sou responsável, então, pela área de prospecção de projetos de inovação. E acho que a minha apresentação já está na tela. Então, nós estamos aqui em São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. As nossas áreas de competência, então, é polímeros, né? E dentro dessa questão aí, polímeros, a gente trabalha mais especificamente com elastômeros, plásticos, materiais compósitos, tintas e adesivos. E além de projetos de inovação, a gente tem também a parte de consultoria e de serviços metrológicos, né? Então, como campo de atuação, quando a gente iniciou o Instituto, nós pensávamos que as empresas que iriam utilizar mais o nosso Instituto seriam as empresas fabricantes de matéria-prima, né, poliméricos, e os transformadores disso, né, aqueles que pegam aquela matéria-prima e transformam em produtos. E para nossa surpresa, a maioria dos projetos que nós temos aqui não são com nenhuma dessas indústrias, mas sim com os utilizadores de materiais poliméricos, que daí pode ser uma empresa automotiva, uma empresa médica, por exemplo, que não tem nada a ver com plástico, mas se utiliza desse produto para o seu negócio, né? E o mesmo vale para a mineração. Então, nós temos já projetos nesse âmbito de mineração, de aproveitamento de resíduos, né? Então, eu vou falar mais para frente essa experiência que a gente tem em aproveitamento de resíduos. Então, infraestrutura, né? Nós temos aqui diversos laboratórios, então, que nos dão apoio para que a gente consiga estar fazendo os projetos de inovação. Eu destaco aqui um laboratório que a gente tem que é de processamento, que é onde a gente consegue estar fazendo a validação dos conceitos, né, dos projetos de inovação em escala de laboratório, em escala piloto, para que isso está passando para as empresas já um produto, um processo validado, para que elas possam estar fazendo o scale-up nas suas plantas. Então, aqui são alguns exemplos de projetos, trabalhamos bastante com formulação de produtos e essa questão de reciclagem e valorização de resíduos, assim como também biodegradação, faz parte do nosso escopo de projeto, sempre trabalhando nessa questão de polímeros.
Então aqui esse slide ele mostra que com a estrutura que nós temos e com as pessoas que nós temos hoje no Instituto, a gente é capaz de sair de uma ideia até chegar lá no final em um produto já validado, ensaiado, que permite para a empresa já incorporar isso no seu portfólio de negócios, né, e começar a produzir. Então aqui nós temos alguns exemplos aqui na área de nanotecnologia, né? Temos alguns exemplos aqui de materiais biodegradáveis, de materiais reforçados para que tenham uma performance melhor na sua utilização. Esse outro slide aqui chama atenção o desenvolvimento de produtos, né, para a área industrial, e a gente ressalta aqui essa questão de correias transportadoras, né, que são sempre bastante utilizadas aí no campo da mineração. Então, esse slide aqui fala especificamente dos projetos de reutilização de resíduos, né, valorização de resíduos. Aqui nós temos um projeto que é a queima de resíduos, né, para gerar energia para a própria indústria. Temos aqui um exemplo da aplicação de cinza de termoelétrica, aquele resíduo que sobrou, para ser incorporado em solados de sapato. Então, até com cinza de carvão queimado pelas termoelétricas para gerar energia, nós conseguimos incorporar esse resíduo em solado de calçado. E aí faz parte do projeto testar qual o máximo, né, de resíduo que o solado absorve. Então, aqui, trabalhando especificamente essa questão de resíduos, né, minerais, nós tivemos como ideia a aplicação em tintas, né, tintas, argamassas, texturas. Nós atualmente temos um projeto nesse sentido com uma empresa de mineração. Não vou divulgar aqui por questões de sigilo, né, mas nós temos um projeto que nós estamos testando o resíduo de mineração em tintas. Então, faz parte do nosso projeto pegar, então, uma formulação padrão de tinta, analisar, fazer a caracterização desse resíduo que a empresa possui, para ver o que ela se aproxima mais dos, digamos assim, ingredientes, daqueles materiais que são utilizados para fazer a tinta. Então, a gente faz essa caracterização, avalia do que ela poderia estar substituindo como uma matéria-prima tradicional, e começa a fazer testes de performance, né? Faz teste de produção, de processo, e depois testes de performance do produto já sendo desenvolvido. Então aqui a gente traz isso mais claramente nesse slide aqui, né? Seria avaliar quais são esses resíduos, né? A gente receberia algumas amostras para que nós pudéssemos estar avaliando isso. A gente faz essa purificação, né, quando necessário, para transformar em uma matéria-prima de qualidade. E aí a gente pode estar fazendo também modificações físicas, que seria, por exemplo, moer, para ter uma granulometria mais adequada, ou modificações químicas para poder estar alterando também a constituição química desse resíduo. E esses são os clientes que nós temos, né, nas mais diversas áreas possíveis. E meu tempo estourou, então agradeço bastante pela atenção e vou ficar à disposição aí para eventuais perguntas. Obrigado. Muito legal, Martim. Obrigado pela apresentação. E agora, acho que vai falar um pouco do que está sendo trabalhado é o Polo Cidade Federal de Santa Catarina. Convido aqui o Jader para fazer a apresentação. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Eu queria pedir auxílio para passar meus slides aí na tela, por favor. Eu vi que eles apareceram durante a primeira apresentação. Se não for possível, eu vou dando aqui sobre a minha apresentação. A pergunta que eu acho que tem que ser feita, nós somos uma instituição credenciada para tecnologias, obrigado, de refrigeração, e a pergunta que deve ser feita é o que uma unidade que tem especialidade em tecnologias de refrigeração tem a ver com resíduos minerais, né? E esse é o foco da minha apresentação, que é em refrigeração magnética, né? Uma nova tecnologia, são projetos que nós temos aqui na nossa unidade. Por favor, passar o slide.
Então, esse é o sumário da apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre o polo, depois a tecnologia de refrigeração magnética, as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas e os desenvolvimentos e aplicações à base de elementos terra rara, que são a estrela dessa tecnologia. Próximo, por favor. Então, quem somos nós? Nós somos um grupo de pesquisa no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós somos uma unidade Embrapi, credenciada em 2014, e também um INCT credenciado em 2009. Né? Esses são os nossos números. Nós somos em 4 professores de dedicação exclusiva e temos inúmeros colaboradores, dentre eles, a maioria alunos de graduação e pós-graduação. Próximo, por favor. As tecnologias calóricas, elas são tecnologias alternativas à compressão mecânica de vapor, que são as tecnologias usadas normalmente em sistemas de refrigeração, refrigeradores, condicionadores de ar e plantas frigoríficas. São tecnologias novas nessa aplicação, mas tecnologias, na verdade, mais antigas para se produzir frio a baixíssimas temperaturas. Né? A motivação para o estudo dessa tecnologia reside na alta eficiência teórica desses ciclos e na ausência de substâncias nocivas ao ambiente. Né? Então, esse é o grande chamariz da tecnologia. E ela utiliza, na verdade, um material que exibe um efeito chamado efeito magnetocalórico para a produção de frio. Né? E esse efeito magnetocalórico ele é observado em alguns materiais ou ligas à base de elementos terras raras. Próximo, por favor. Então, nós substituímos o fluido refrigerante por um refrigerante magnético que é continuamente magnetizado e desmagnetizado no ciclo. Né? Então, nós temos que desenvolver o chamado regenerador magnético ativo, né, que é um elemento que faz o frio, que produz a temperatura baixa no fluido secundário, e o circuito magnético, que atua como se fosse a bomba do sistema, magnetizando e desmagnetizando. Né? Nós já geramos, nos últimos 10 anos, 5 gerações de protótipos. Nós temos 2 projetos. Um acabou de terminar, que é o desenvolvimento de uma adega magnética doméstica, né, baseada nesse princípio, e um projeto que está em andamento, que é o condicionador de ar magnético, que é o que eu vou falar no próximo slide, por favor. Então, esse é um projeto da Codenge, né, com a participação da Embrapi. Nós estamos desenvolvendo um condicionador de ar com capacidade de 9.000 BTU por hora, operado por um refrigerador magnético de ímãs permanentes refrigerados à base de elementos terra rara. Né? É uma tecnologia que está no TRL6, né? E nós estamos atuando junto à Codenge, que é a empresa por trás desse projeto, no desenvolvimento do seu laboratório fábrica em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Né? Então, nós queremos desenvolver a tecnologia para que isso possa ser viabilizado junto à empresa, para que no laboratório fábrica existam meios de implantar essa tecnologia, tanto para a fabricação dos refrigerantes, né, das ligas à base de lantânio, e também dos ímãs, que são tecnologias que hoje não existem no mercado nacional. Né? Próximo, por favor. Então, nós temos uma metodologia adotada no projeto de subsistemas, né? Os 2 subsistemas principais são esses que, no contexto da nossa apresentação, são esses que não estão marcados com o Vzinho aí, né? O regenerador e o circuito magnético e os materiais magnetocalóricos, ou seja, a bomba e o refrigerante. Próximo, por favor. Então, no circuito magnético, o objetivo é projetar de forma integrada o circuito regenerador magnético ativo, utilizando ímãs permanentes de neodímio ferroboro, né? E visando a sua manufaturabilidade e escalonamento no LabFab. Então, existe uma interação muito forte entre nós e a empresa. Né? Próximo, por favor. E também no desenvolvimento dos refrigerantes. Hoje, nós utilizamos em nossos protótipos refrigerantes à base de ligas de gadolínio e ítria, e também lantânio e ferro-silício para essas aplicações. Né? E não existe tecnologia hoje no Brasil capaz de desenvolver esses materiais. Isso são coisas que a gente está desenvolvendo aqui na universidade, com vistas a escalonamento também no LabFab. Né? Então, não só o ímã, mas também o próprio material. O próximo, por favor. E aí nós temos em um grupo, né, aliado a nós aqui na universidade, capacidade instalada para
produzir esse fluido, esse material refrigerante, esse sólido refrigerante, né, por um processo de redução de fusão, né? Então, é um conhecimento que é agregado na forma de teses e dissertações, né? E também nós atuamos aqui no Polo, na nossa unidade, com o desenvolvimento da máquina em si, né? Próximo, por favor. Então, aí são slides mais específicos, mas são aí para mostrar a viabilidade do desenvolvimento da tecnologia e de um escalonamento para que, se a tecnologia vier a ser viável, ela possa ser fabricada aqui no Brasil também, né? Isso gera outras possibilidades de projetos também na área, né? Então, o próximo e último slide, por favor, né? Nós temos aí a nossa equipe que trabalha no projeto e eu permaneço à disposição para responder perguntas que venham da plateia. Jada, muito obrigado. Muito interessante sua apresentação. Terras raras é um tema, um item sempre muito relacionado à questão de resíduos. Não tenho dúvida que a gente vai ver e ouvir muito falar desse assunto nos próximos anos, com vários desenvolvimentos. E chegamos à apresentação da última unidade. Quem vai fazer ela é o professor Jorge De Tome, que eu já convido, então, para poder falar aqui sobre as pesquisas e trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Professor Tome, por favor. Obrigado, Seno. Último, mas não menos importante, né? Bom dia a todos. Eu vou falar sobre a unidade Embrapi Tecnogreen, que é focada em química verde. Vamos testar aqui o controle. Show de bola! Ok, parabéns, está funcionando muito bem. Então, pessoal, eu agradeço o convite de falar em nome da Embrapi. Eu acho que é muito bom a gente ter a oportunidade de divulgar, junto ao setor mineral, a atuação. E a gente viu algumas apresentações muito interessantes do que pode ser feito nessa área de mineração, especialmente em relação à gestão de resíduos. Como o Seno falou no início, foco aqui é inovação e sustentabilidade. Isso está no cerne da nossa atuação, que é a química verde. Tá certo? Então a gente trabalha muito na parte de sustentabilidade, desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica com foco em sustentabilidade e sempre com atenção a conservar os recursos naturais e reduzir os impactos ambientais. As áreas que a gente atua incluem a engenharia... Espera um pouquinho só, pessoal, que eu estou com o negócio aqui. Isso, exato. Tá? A área de engenharia de bioprocessos, a engenharia verde, de maneira geral, mineração urbana e sustentável, processos de reciclagem, processos sustentáveis. E toda a parte de tratamento de efluentes. Como que a gente faz isso? A unidade está hospedada no laboratório chamado LAREX, da Escola Politécnica. O LAREX foi fundado em 1992 e tem atuado desde então nessas áreas dentro da competência da unidade Tecnogreen. E com isso a gente gerou não só um grande número de projetos e de atuações junto à indústria, mas também um maquinário, um parque de equipamentos muito assim desenvolvido. Então é um dos maiores laboratórios da Poli, tá certo? E dentro dessas áreas a gente trabalha também na parte de tratamento de resíduos e rejeitos industriais de modo geral, mas com bastante foco na mineração. Alguns projetos que vale a pena mencionar são junto à Oxy. Vocês vão ver que tem bastante empresa de mineração também, a Tecnored, né? A Largo, empresa de mineração, a Petrobras, a Nexa, empresa de mineração também, Grupo Votorantim, a Taboca, mineração Taboca, trabalha com a gente também, e vários outros que tratam todos do assunto de gestão de resíduos e rejeitos, tá? Então a gente usa o conhecimento, a tecnologia e a equipe que a gente tem para caracterizar esses
esses resíduos, esses rejeitos, e encontrar oportunidades de desenvolver coprodutos ou subprodutos, tá certo? Sempre com uma visão de engenharia verde e sustentabilidade, tá certo? Então, de maneira geral, os projetos são focados, desculpa, nesse tipo de projeto. Vamos lá. Ok. Então, em termos de parcerias dentro da USP, além de estar hospedado dentro do LAREX, que é um dos maiores laboratórios da Poli, a gente também tem o CPEMA, a gente tem o NAP Mineração, onde eu fico hospedado, que é especificamente para atuar na área de sustentabilidade na mineração, né? E tem também o Dempster. Então, são vários laboratórios que se uniram para operar essa unidade Tecnogreen. E com isso, a gente tem uma equipe grande, pessoal. Como vocês viram nas anteriores, embora a nossa unidade é mais recente, a gente já tem um grande número de pesquisadores dedicados à Tecnogreen, e dessa equipe que vocês estão vendo, 90% atua diretamente, tempo integral, em projetos Embrapi. Por último, estão aqui nossos contatos, estamos à disposição para qualquer contato. A gente tem, como o Seno mencionou, repito, a gente tem no nosso DNA a parte de sustentabilidade, a gente tem no nosso DNA a parte de inovação tecnológica, e a gente tem dentro do nosso grupo pesquisadores dedicados especificamente à mineração, que nem eu, ok? Muito obrigado. Devolvo a palavra para o Seno. Obrigado. Obrigado, professor Tommy. Pessoal, nós estamos bem avançados com o tempo aqui. Estamos recebendo várias perguntas, algumas bem específicas. Então, minha proposta é para a gente partir para o seguinte. Tem uma pergunta aqui para a Ana, que eu gostaria que ela esclarecesse, e depois eu gostaria que cada um pudesse falar aqui um minutinho, alguma consideração final, algo que gostaria de complementar a apresentação, algum projeto de destaque, para a gente poder concluir o painel, tá bom? Então, Ana, um ponto que é uma pergunta que chegou, mas eu acho que é um ponto importante, o pessoal está querendo saber como que acha vocês, como a gente encontra as unidades, como a gente sabe como endereçar os nossos problemas para cada unidade. Então, conta aqui para o pessoal, explica qual é o melhor caminho, ou quais são os caminhos que quem quer fazer projeto com vocês pode seguir e deve seguir, por favor. Ótima pergunta, Roberto, obrigada ao público que fez a pergunta. Assim, o caminho de acesso à Embrapa é muito fácil, o modelo é desenhado para que as empresas tenham acesso fácil e rápido. Então, assim, tem dois principais online, muito rápidos, o nosso site é muito amigável, tem lá 61 unidades, e o ponto de contato também, mandando um e-mail para contato Embrapi, a gente responde muito rápido. Ou o meu e-mail pessoal que eu deixei aí com vocês, né, arroio, 2 A's, 2 R's, @embrap.org.br. Podem mandar e-mails. E um terceiro que eu queria mencionar muito rapidamente, que inclusive a CBA já participou disso, e é um evento que a gente faz com bastante sucesso, já fizemos em torno de 90 edições, é uma coisa que a gente chama de Embrap Day. Hoje em dia, a Embrap Day é online. Quando a gente visitou a CBA, foi um Embrap Day presencial, inclusive foi uma conexão alumínio, promovida pela BAU e pela Embrap, que foi bem bacana, visitamos a CBA. Hoje em dia a gente faz esse evento presencial, então no nosso site também tem lá na aba, se vocês olharem à direita, no canto superior à direita, tem uma aba chamada Embrap Day. E esse Embrap Day é um evento que a gente faz customizado para a demanda tecnológica da empresa. Então, a empresa nos fala quais são seus problemas, seus desafios tecnológicos, a empresa seleciona com alguma ajuda, se precisar, as nossas unidades Embrap, né? A gente seleciona um número definido de unidades Embrap, e a gente organiza, então, esse Embrap Day, que é um evento online de 2 horas, mais ou menos, 2 a 3 horas, em que as unidades se apresentam. É uma oportunidade das empresas conhecerem um pouquinho mais a fundo nessas unidades que estão aqui hoje, e as outras 50 e tantos, são 60 unidades, pensando já direcionado para o problema da empresa. Então, fizemos, como eu falei, quase 80 edições, é um evento que tem muito sucesso, muito rápido de organizar.
A gente organiza em 2 a 3 semanas, faz essa seleção das unidades, organiza um e-mail para convidar as empresas, e eu sou a pessoa que faz isso, eu sou a coordenadora de relações com o mercado, então tenho aqui todo o interesse e boa vontade em organizar um evento, um Embrapa Day na sua empresa. Obrigada, Roberto. Eu agradeço, Ana. Infelizmente, pessoal, o nosso tempo fechou, tem bastante pergunta. Gerou muito interesse esse painel de discussão, não tenho dúvida que as pessoas irão procurar cada uma das unidades e novos projetos surgirão. Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço cada um pela apresentação e com isso a gente fecha o nosso painel. Eu convido todos agora a participar e visitar os estandes da área da feira virtual, participar das atividades e outras palestras da Exposição 2020. Muito obrigado e um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Bom dia, Obrigada, gente. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.